existe uma promessa para nós, que Ele nos edificaria. Edificaria porque nós somos a sua igreja. Edificar fala de fortalecer, fala de nos equipar, fala de nos dar uma estrutura para nós não ficarmos prostrados em meio às diversidades. Porque há muitos fracos e muitos que dormem? É porque não entende a importância de ser igreja. Igreja que adora, igreja que serve, igreja que luta contra o pecado. E nessa noite, você que entrou por este lugar, você é privilegiado, porque não foi carne nem sangue que te deu essa compreensão, mas foi o próprio Senhor que te deu o entendimento que bom e agradável é estarmos reunidos como igreja. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, para que possamos mais uma vez meditarmos nessa passagem, pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração, e nós voltamos para nossa casa alimentado pelo poder da palavra. Todos acharam? Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas que moveram a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Versículo 8, está todo mundo comigo? Depois disto, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sente glorificando Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por esta palavra. Que teu Espírito Santo, que é o regente da igreja de Cristo, fale ao nosso coração de maneira clara, precisa, e não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amado, estamos na casa do Senhor. O nosso coração se alegra porque entendemos que aqui nesse momento que nós estamos, neste período, estamos recebendo todos os nutrientes necessários que a nossa alma precisa. Tudo aquilo que o mundo, através daquilo que nós olhamos, ouvimos, porventura possa contaminar, é aqui que diz que flui um rio do trono de Deus para purificar o nosso coração. Nós estamos
diante de uma passagem ao qual o profeta Isaías vai escrever, e nós entendemos que ao longo da história das escrituras que aí está registrado, nós vamos ver muitas passagens que vai falar de encontros este em que Deus se faz visto aos olhos do ser humano, e nós percebemos que muitas das vezes que isso aconteceu, sempre gerou no coração do homem um sentimento de temor, um sentimento de respeito, um sentimento de que estava diante de alguém santo, de alguém tremendo, de alguém incomparável. A palavra nos diz claramente, nós conhecemos que Gideão teve esse encontro e ele rapidamente te falou: eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Então, nós olhamos os pais de Sansão, quando teve esse encontro, também ficou impactado, dizendo: nós vamos morrer. Nós encontramos nas escrituras, no momento em que Moisés encontra o Senhor, e a Bíblia nos diz que eu me aproximo para ver essa maravilhosa visão que eu estou tendo, essa grande visão. Nós entendemos que ao se aproximar de Deus, ao encontrar a Deus, a palavra nos diz claramente que algo aconteceu na vida dessas pessoas. A Bíblia nos diz que aquela que não gerava, recebeu o poder de Deus para gerar, como foi a mãe de Sansão. Aquele que outrora estava desesperançoso, desanimado, frustrado, abatido, com medo, quando teve este encontro com Deus, a palavra do Senhor vai dizer que ele se sentiu encorajado, ele se sentiu pronto, ele se sentiu preparado, ele se sentiu homem capaz de fazer aquilo que nunca ouviu do seu pai, que nunca ouviu da sua mãe, que nunca ouviu dos seus amigos, dizendo: eu sou contigo. E no momento que eles ouviram isso, que eu sou contigo, automaticamente eles se posicionaram. Você pode dizer glória a Deus? Você entende porque você olha e fala assim: rapaz, eu nunca pensei que eu ia estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Isso significa que você teve um encontro com Deus. E quando nós temos um encontro com Deus, é tremendo, porque nós não mudamos a Deus, mas é Deus que nos muda. Se você conhece pessoas, se você vê pessoas que ela diz ter um encontro com Deus e ela não mudou, existe uma grande probabilidade dela ter tido encontro com qualquer outra coisa, mas não com Deus. Porque todas as vezes que alguém teve um encontro com Deus, ela ouviu de Deus aquilo que ela precisava fazer para poder viver aquilo que ela desejava. Foi nos ensinado aqui no início sobre alguém que ainda de noite foi ter um encontro com Deus. E ter um encontro com Deus significava para aquele homem chamado Nicodemos: na verdade, eu te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não olhar para mim e ver que eu sou aquele que posso transformar a sua vida, se você não obedecer a minha palavra, se você não viver aquilo que eu estou propondo para você, de maneira nenhuma você vai entrar no reino de Deus. Amado, não tem como nós ouvirmos a verdade, não tem como nós ouvirmos a vontade de Deus, que nos dá aquilo que nós desejamos, que vai nos fazer bem, e nós ficarmos parados, nós ficarmos prostrados, nós ficarmos desmotivados. Quando nós ouvimos de Deus
aquilo que Ele quer para nós, para fazer com que nós vivamos aquilo que nós desejamos, nós tomamos uma atitude. Nós nos posicionamos, não confiando em nós, mas confiando nas palavras dEle. Você pode dizer glória a Deus? Era simples para Nicodemos deixar suas tradições humanas, a sua religiosidade, a sua arrogância, achar que era melhor do que os outros, porque conhecia, mas não praticava, porque falava, mas não executava aquilo que falava, exigia, que queria que as pessoas fizessem, mas não fazia no oculto aquilo que Deus pediu para ele fazer. Então, quando nós entendemos que aquele que encontra com o Senhor, verdadeiramente ele é impactado, e ele não vive mais segundo aquilo que o homem quer, ele vive aquilo segundo Deus quer para a vida dele. Nicodemos nunca mais se tornou o mesmo, porque ele viu em Cristo um modelo perfeito de ser um homem que agrada a Deus, um homem que vive a vontade de Deus. Ele viu claramente, perfeitamente diante dele a forma de viver que glorificava a Deus. Portanto, nós entendemos que homens como estes, como Abraão, que teve um encontro com Deus e saiu porque ele ouviu, porque ele entendeu que encontrou o verdadeiro Deus. Amado, nós entendemos perfeitamente que ao encontrar a Deus, pessoas que encontram ao Senhor, ele não mais vive, não mais se prostra, não mais serve, não mais gasta a sua vida em prol de criaturas pecaminosas, mas ele vive com um único propósito: glorificar, adorar, exaltar a Deus. Deus está em nosso meio, amado. Aleluias. Deus está aqui. Deus está aqui no nosso meio. O Espírito Santo está falando ao nosso coração. A palavra nos diz claramente que o presbítero leu aqui. Ele estava lendo uma passagem, o Espírito Santo colocou para ler outra, dizendo: olha para quem tem um encontro comigo. Aquela samaritana, quando teve um encontro com ele, não viveu mais presa, não viveu mais escondida, não viveu mais duvidosa, não viveu mais confusa, viveu e passou a transmitir aquilo que ela realmente teve. Eu tive encontro com Deus, e por ter um encontro com Deus, eu agora saio para falar da grandeza desse Deus que eu encontrei. Eu não vivo mais para matar a minha sede, eu vivo agora para levar água, para matar a sede daqueles que estão sedentos por Deus, porque teve encontro com Deus. Aquela samaritana teve encontro, presbítero, com Deus. E quem tem um encontro com Deus não fica com vergonha de falar de quem serve, de quem adora, de quem é o seu Senhor, de quem é o seu Deus, de quem é aquele que provê para a sua casa, aquele que cuida da sua família, aquele que sara, aquele que cura, aquele que transforma. Não tem vergonha de colocar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Está disposto a dizer: eu sirvo um Senhor, eu sirvo um homem, e este homem é Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluias. Encontro com Deus. Muitas pessoas tiveram encontro com Deus, e ela não converteram a Deus, mas Deus o converteram. Ela não fez Deus se arrepender pela sua vida, mas ela se arrependeu pela vida que ela tinha. Ela não quis tornar Deus pobre, mas ela se empobreceu para se encontrar rica nos braços de Deus. Ela não queria fazer de Deus soberbo, mas ela entendeu que ela que deveria se humilhar. Encontro com Deus. Quando um encontro verdadeiro com Deus acontece, há fruto, não há folha.
Porque encontramos pessoas dando muita folha, porque não teve encontro com Deus, teve encontro com a religião, teve encontro com a seita, teve um encontro com o homem, mas não com Deus. Porque aquele que teve encontro com Deus, vai dizer a Bíblia, deve dar fruto segundo a sua espécie, deve dar fruto igual a Cristo, deve ter as características dele impregnadas. Todos aqueles que teve este encontro, a Bíblia não diz que saiu do pedestal, estava pronto a viver para a glória de Deus. Olha Paulo no caminho de Damasco, olha Saulo, e ele teve encontro com Deus. O encontro que disse: quem é você, garoto, jovem? Quem é você que está tentando lutar contra a minha igreja? Quem é você? Dura para você lutar contra a minha igreja. Dura para você se levantar contra um povo que eu escolhi antes que houvesse mundo. Quem é você para tocar nos meus escolhidos, na menina dos meus olhos? Quem é você para tocar naqueles que eu morri na cruz? Portanto eu te digo, entra por este caminho e vai viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Amado, aquele que tem um encontro com Deus não volta para servir aos líderes caídos deste mundo, mas se levanta para dizer: agora eu levo o verdadeiro significado de viver, que o viver é Cristo. Viver é Cristo na terra, viver é a palavra de Deus, é viver a vontade de Deus, é viver para que os escolhidos de Deus reconheçam e o adorem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por tudo isso eu sofro, por tudo isso eu vivo, eu me desgasto para alcançar aqueles que não têm esse discernimento, essa compreensão que Cristo é a vida que nós devemos viver, porque teve encontro com Deus. Que teve um encontro com Deus não vive para barganhar a sua fé. Que teve um encontro com Deus não fica vivendo o evangelho para adquirir bens e mais bens. Mas quem teve encontro com Deus verdadeiramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no fim da sua caminhada fala: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Por quê? Porque eu tive encontro com aquele que tem marcas, que veio viver na terra para fazer a vontade de Deus, e viver na terra para fazer a vontade de Deus. Quando eu encontrei, eu vi que ele teve marcas. Marcas, porque encontrarão pessoas que vão trair, vão rejeitar, pessoas que vão diminuir, vão tratar de todas as formas, mas nunca deixará de viver a vontade de Deus, que é levar Cristo. Amado, que teve um encontro com Deus, tem por certo que este mundo nunca lhe dará glória, nunca lhe dará aplausos, mas se nós vivermos piamente o evangelho, pessoas entrarão na arca, mas você muitas das vezes vai estar chicoteado, pessoas estará bem, mas muitas das vezes você estará com muitos problemas, desgaste, porque você entendeu. Sabe, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração quando Moisés teve aquele encontro com o Senhor. O Espírito Santo ministrou no meu coração, assim eu vou dizer, que Moisés não viu só a sarça queimando, ele viu o coração de Deus, e no coração de Deus ele viu: eu amo Israel, eu amo aquele povo. Quando eu olho para aquele povo, eu vejo Moisés, que também eu já vejo o meu Cristo. Eu vejo Cristo no meio do meu povo. Então quando Moisés teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com aquilo que Deus amava, e por ter esse encontro com aquilo que Deus amava, sempre ele estava pronto a dizer: Senhor, são teu povo, não faz isso com teu povo, não destrua esse teu povo que tu libertaste, que tu tem um plano, um projeto. Amado, se nós conseguirmos olhar para o coração de Cristo, nós vamos ver que existem pessoas que Cristo amou. Quando estava na cruz, estava olhando para aquela pessoa. Às vezes nós encontramos pessoas adorando a Jesus, que aquilo nos dá uma alegria de ver a pessoa se declarando, se expressando, deixando tudo no altar de adoração para Ele, porque compreendeu o que Ele fez.
por essas pessoas que Cristo lá na cruz já estava vendo. Eu consigo ver a diaconisa Risete com tantas lutas que passaram na minha casa. Eu continuo a ver o presbítero, a diaconisa Rayane lá. Eu continuo a ver, e por isso eu estou pronto a morrer na cruz, porque eu vejo eles lá, e por eles eu vou até o fim, porque eu tenho certeza que eles vão estar lá, me adorando, me exaltando. Amado, nós precisamos ter esse encontro para nós dizermos: existe mais outra Risete, existe mais outra Rayane, existe mais outro evangelista, outro diaconista que eu quero levantar nesses últimos dias. E eu quero que vocês enxerguem através desse encontro. Eu quero que vocês entendam que eu tenho pessoas que estão precisando ouvir a meu respeito. Nós estamos claramente falando de encontro que pessoas tiveram, e ter este encontro marcar a sua vida porque entenderam a vontade de Deus. Pessoas têm encontro com Deus e começam a criar mais planos para si mesmo. Pessoas dizem que vai para a igreja e teve encontro com Deus, foi impactado com Deus, e volta novamente para as suas redes, volta novamente para o seu barco. Existem pessoas que dizem que teve encontro com Deus, que foi impactado, mas continua com a sua junta de bois. Pessoas que dizem que teve encontro com Deus e continua a cuidar das suas tendas. Pessoas que dizem que teve encontro com Deus e continua a enganar, continua a mentir, continua a roubar, a defraudar, a adulterar. Pessoas que dizem que teve encontro com Deus, mas continua a viver a mentira desse mundo. Não teve encontro, porque o encontro com Deus nos transforma a imagem dele. É verdade? O encontro com Deus nos transforma, e quem nos vê fala: realmente, essa pessoa não é mais aquela. E o tempo mostra isso. Não é algo que é emocionado pelo homem, não é algo que foi pelo ritmo da canção, foi algo que ele teve a compreensão. Eu tive encontro pela fé naquele dia. O Senhor falou ao meu coração: tu és meu, eu te gerei, eu te dei as nações porque eu te amo. E nós entendemos que agora a minha vida tem sentido neste mundo. Amado, quando nós lemos no capítulo 6 de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, este homem foi uma cópia de Davi. Se nós lermos no capítulo de 2 Crônicas, no capítulo 26, vai nos dizer desta forma: Uzias tinha 16 anos, capítulo 16, 3, quando começou a reinar. 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E versículo 4: e ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Este homem fez tudo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Este homem começou bem. Esse homem começou a empreender para a glória de Deus. Este homem começou a conquistar para a glória de Deus. Esse homem começou a guerrear e ter vitória para a glória de Deus. Esse homem levantou um exército preparado para defender Jerusalém para a glória de Deus. Este homem criou armas, equipamentos, rotas, tudo aquilo bem elaborado para a glória de Deus. Este homem fez com que pessoas viessem e o servissem e adorassem a Deus para a glória de Deus. Esse homem agora estava realmente fortalecido, vai dizer a palavra. No versículo 15, no finalzinho vai dizer assim: porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Amado, existem pessoas que Deus ele vai prosperar. Existem pessoas que Deus vai dar uma estrutura, uma condição, vai dar nome, vai dar estratégia,
vai dar conquistas, vai dar muitas coisas que ele jamais imaginou, vai dar vida longa, como ele teve de reinado, 52 anos. E a Bíblia nos diz agora que ele ficou muito forte. Amado, é triste quando pessoas ficam fortes só da terra, só das conquistas da terra. É triste quando pessoas conseguem ficar forte em dizer: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu possuo aquilo, fulano me conhece, todos têm admiração por mim, eu tenho uma estrutura que ninguém tem, eu estou forte. É triste. E não está forte, com o coração pronto para dizer: a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a vida, e a palavra de Deus deve ser obedecida. Versículo 16 continua dizendo assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. É triste quando pessoas ela vai conquistando, ela vai prosperando, ela vai possuindo, e ela perde a visão, ela perde a compreensão, ela perde a doutrina de Deus, ela perde os mandamentos de Deus, ela perde de vista os estatutos de Deus e as ordenâncias de Deus, porque está forte em si mesmo. Faço tudo aquilo que me fortalece, faço tudo aquilo que me agrada, faço todas as coisas para a minha própria glória, porque eu tenho tudo. Existe uma palavra profética que inflama no meu espírito, que Deus falou comigo no meu início de caminhada. Existem pessoas que ela usa os princípios de Deus para possuir, para ter, para conquistar. Ela usa o princípio de Deus, mas depois que ela está fortificada, ela usa os seus próprios princípios para manter aquilo que ela obteve pelos princípios de Deus. Este homem usou os princípios certos, ele andou no caminho dos seus pais, agradando a Deus, mas ele começou a prosperar, a conquistar, até ter fama, até tudo. Agora ele viu que ele estava forte, e agora ele vai agir com soberba, com arrogância. Sabe, e eu vendo essa passagem, estudando, eu compreendo claramente aqui para nós, que ao iniciar aquilo que era errado, porque existe o mandamento do Senhor, onde Deus disse para Moisés: faça isso para memorial. Somente aqueles que são da descendente de Levi, especificamente de Arão, entrará na minha presença. Eles vão sacrificar, eles vão fazer com que leve o incenso diante de mim. Somente esses são capacitados para isso, levar o incensário com fogo diante da presença do Senhor. E a Bíblia nos diz que este rei pega agora o incensário e vai entrar no santuário do Senhor, no templo do Senhor, para queimar. Amado, eu quero que você só entenda isso. E vai dizer a palavra no versículo 19, para nós mergulharmos mais na passagem que nós estamos embasados. No versículo 19 vai dizer assim: então Uzias indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra o sacerdote. Amado, Deus deixou os sacerdotes, Deus deixou os pastores, Deus deixou o evangelista, Deus deixou os presbíteros, Deus deixou os apóstolos, os profetas, para dar direção para aquelas pessoas que está desejando entrar no céu, que está desejando viver a vontade dele na terra. Mas essas pessoas, quando começam a prosperar,
Essas pessoas, quando começam a conquistar, essas pessoas, quando começam a ter uma estabilidade financeira, elas tratam com insignificâncias, elas tratam com indiferença, elas acham que não precisa mais dar satisfação, não precisa mais estar submisso a quem Deus o colocou para direcionar, para continuar na prosperidade que Deus está fazendo na vida deles. A palavra do Senhor vai dizer que quando este homem aqui foi fazer algo que não era devido para ele, Deus envia o sacerdote, 80 sacerdotes, para dizer: não faça isso, isso não terá glória para Deus, Deus não será glorificado nessas atitudes que você vai tomar. Pare, por favor. Até aqui você estava fazendo o que era certo, até aqui você estava fazendo o que era correto, submetendo a Deus, e Deus trazendo prosperidade para você. Ó rei, entenda perfeitamente, isso Deus deixou para nós. Deus deixou para nós, os filhos de Arão. Mas Uzias, confiando na sua arrogância, se indignou contra os sacerdotes. Amado, que você que vai estar vendo este vídeo, se você realmente quer viver para a glória de Deus, se você realmente tem esperança, que deseja viver eternamente com Deus, submeta a sua palavra, submeta aqueles que são enviados pelo Senhor, que tem uma vida de compromisso com Deus, e diante do homem de Deus, com o único propósito de só viver prosperidade deste mundo, e depois que você está vivendo essa prosperidade, você quer viver segundo a sua vontade. Infelizmente você não compreendeu o Evangelho. Este homem viveu a prosperidade no momento que ele foi corrigido pelo sacerdote. Ele se indignou, e por ele ter se indignado contra quem não deveria, e ter humildade de reconhecer o seu erro, a Bíblia nos diz claramente aqui que ele se rebelou contra o sacerdote. Vai dizer a Bíblia: a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto do altar do incenso. O ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu estou no templo, eu caminho no templo. Lá está o sacerdote, lá está o pastor, lá está a diaconisa, lá está o presbítero, o evangelista, mas eu que estou lá, a igreja é minha, e eu deixei os meus mandamentos para que seja obedecido, eu deixei a minha ordenância para que seja submetido, e aquele que deseja me servir, aquele que deseja fazer parte da minha igreja, não deve vir com a sua doutrina, com o seu incensário, com a sua adoração caída do mundo, mas deve servir segundo o meu padrão. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías estava triste, abatido, porque tinha morrido um grande homem que fez muitas coisas. Mas Deus mostrou para Isaías: preste atenção, entre no templo e contemple quem lá está, e quem se achegar a mim deve saber que eu sou santo. No momento que Isaías entra, ele vê o Senhor. Ele não vê o sacerdote, ele não vê o presbítero, ele não vê a diaconisa, ele não vê profeta, ele não vê ninguém, ele vê o Senhor. Essa é a visão que Deus quer para a tua vida. Quando você entrar no templo, não olhe, não tente entrar querendo olhar para o homem, servir a Deus olhando para o homem, mas entre no templo servindo a Deus, sabendo que Ele está lá, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no alto e sublime trono, eu estou vendo todas as coisas, e dessa forma eu quero que aqueles que entrem, faça como serafim. Vai dizer o versículo, a Bíblia nos diz para nós entendermos que os serafins estavam lá em cima dele, que tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Tudo em Deus, para a glória de Deus,
tudo em Deus, para a glória de Deus. As asas estavam ali, mas não estava para outra coisa, senão para fazer com que Deus seja glorificado na minha vida. Por quê? Porque tudo que tinha no serafim estava sendo coberto, para que todos aqueles que entrassem não olhasse para a face do serafim, não olhasse para os pés do serafim, não olhasse para o serafim, mas para aquilo que o serafim estava falando. Ouça: santo, santo, santo é o Senhor. Então nós precisamos entender que nós que estamos aqui, o propósito não é nós ficarmos mostrando o nosso rosto que somos alguma coisa, que nós somos simplesmente aquele que anuncia aquilo e aquele que Deus é para nós. Santo, santo, santo. O serafim estava ali para dizer para a igreja: quando vocês entrarem na presença de Deus, não mostre o que vocês têm, mostre aquilo que Deus quer que vocês lance fora, que está no coração de vocês. Declare quem é Deus para vocês. Quem é Deus para vocês? Quem é Deus para vocês? Pois serafim, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Isaías, quando alguém entrar na minha presença, tem que saber que eu sou santo, Isaías. E a Bíblia nos diz que esse serafim, dizendo para Isaías em canção, o Deus que está diante de nós, que eu não preciso ver, mas eu sei que ele está aqui, ele é santo, ele é santo, ele é santo. A palavra do Senhor vai dizer que Isaías agora entende algo. Este que está clamando que ele é santo, 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 e que toda a terra está cheia da sua glória, é um Deus que deve ser temido, é um Deus que deve ser honrado, é um Deus que deve ser reverenciado. Isaías chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão de Isaías? Qual foi a conclusão de Isaías, igreja? Para nós finalizarmos: ai de mim. Por que ai de mim? Porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amado, tem tanta gente, tem tantas pessoas que fica desejoso: Deus me toca, Deus, eu quero te sentir, eu quero te ver, mas fica vivendo uma vida de imoralidade, uma vida de pecado, de transgressão, de iniquidade. Pessoas que vivem uma vida de baixo padrão, pessoas que não buscam uma santidade constante na presença do Senhor, e quer ver o Senhor, porque não entenderam a grandeza que é ver a Deus. Não busca santificar os seus olhos, santificar os seus lábios, santificar a sua vida, mas simples fato de saber cantar uma canção, acha no direito de desejar essa presença. Mas essa presença é nos dado quando nós reconhecemos quão pecadores nós somos e gritamos: Senhor, ai de mim, Senhor, eu não posso, eu não devo, porque eu habito, porque eu convivo com pessoas e tudo em nossa volta revela pecado. E quem pode entrar na tua presença, Senhor? Porque tu és santo e os anjos, o serafim está nos falando. A palavra do Senhor vai dizer que Isaías, para reconhecer o quão desqualificado ele era, quão miserável ele era, quão desprezível ele era diante dos olhos de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que os serafins tirou uma brasa viva que tirara do altar, e vai dizer no versículo 7: e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado.